pessoal, sou a professora Cristiane do Instituto Genoma. Hoje nós vamos iniciar o módulo 2 e a unidade 1, onde nós vamos falar sobre o posicionamento do paciente dentro da sala de cirurgia. Posicionamento do paciente. Os fatores que determinam o posicionamento. Primeiro, abordagem cirúrgica, o tipo de anestesia, idade, altura e peso do paciente. O posicionamento do paciente no momento de uma cirurgia, então, vai ser influenciado por alguns fatores, né? Tipo, manutenção da boa função respiratória, manutenção da boa circulação, prevenção da pressão sobre músculos e nervos, boa exposição e acesso para o campo cirúrgico e bom acesso para a administração de anestésico. Nós temos também alguns acessórios necessários para o posicionamento do paciente no momento da cirurgia. Exemplo, braçadeiras, os travesseiros, coxins, saco de areia, perneiras, suporte para ombros, esparadrapo, extensão para mesa, suporte para a cabeça, suporte para os pés e cobertores. Então, o posicionamento do paciente, ele vai ser definido levando em consideração que nós temos que proporcionar conforto para esse paciente, né, durante o ato cirúrgico e também para facilitar o trabalho de toda a equipe cirúrgica. Nós temos aí alguns tipos de posições. Primeiro, a posição de litotomia ou ginecológica. O paciente ele fica em posição dorsal e as pernas são colocadas no suporte, geralmente usada para uma abordagem perineal. É a mesma posição utilizada para a realização do exame ginecológico na mulher. Nós temos aí também uma gravura que mostra essa posição. Temos a posição de prona ou ventral, onde o paciente deita em decúbito ventral. É usada para cirurgia na parte posterior do corpo. Temos aí também uma ilustração que mostra essa posição, como que o paciente fica. Temos a posição lateral, né? Como o próprio nome já diz, o paciente ele vai ficar de forma lateralizada, né? O paciente ele é colocado sobre um dos lados, tendo a perna inferior fletida e a superior em extensão, separadas por um coxim, e o paciente é fixado a uma mesa cirúrgica por uma faixa larga passada sobre o quadril, usada para cirurgia de rins, pulmões e quadril. Também nós temos aí uma gravura que ilustra como é essa posição. Temos também a posição de Flower. O paciente ele é colocado em posição dorsal com o tórax elevado e os ombros são mantidos eretos. Geralmente é utilizada essa posição em uma neurocirurgia. Temos aí também uma gravura para estar ilustrando e vocês visualizarem como que é essa posição. Outra posição que a gente tem, que é a posição supina ou dorsal. O paciente ele fica deitado sobre o dorso com seus braços em posição anatômica e as pernas levemente afastadas, usada para indução de anestesia geral e acesso a cavidades maiores do corpo. Então, nessa posição supina ou dorsal, o paciente ele vai ficar deitado, como mostra aí também a gravura. Posição de Trendelenburg, né? O paciente ele fica em posição dorsal, só que com a pelve e os membros inferiores elevados. É usada para cirurgia de abdômen inferior e algumas cirurgias de extremidades inferiores. Essa posição pode, às vezes, interferir na respiração, porque o peso adicional dos órgãos internos comprime o diafragma do paciente. Também temos aí uma figura que mostra como que é essa posição. Posição de Trendelenburg reversa. O paciente ele fica na posição dorsal com elevação do tórax e da cabeça.
Geralmente é usada para cirurgia da cavidade abdominal superior. Temos aí também uma figura para estar ilustrando essa posição. Posição de canivete. É a posição derivada da ventral, né, na qual os membros inferiores, tórax e membros superiores, são abaixados de forma que o paciente fique fletido sobre a mesa, mantendo-se a região a ser operada em plano mais elevado. Geralmente é utilizada em cirurgias da região proctológica e da coluna lombar, como vocês podem verificar aí também na figura. O que devemos observar em relação ao posicionamento do paciente? O corpo do paciente está bem alinhado? Os pés não estão cruzados? A cinta da coxa está passada corretamente? Os braços estão posicionados anatomicamente? As braçadeiras estão segurando os braços apropriadamente pelo meio do braço até o punho? Os cotovelos estão protegidos da pressão excessiva? Os coxins foram colocados adequadamente? Conferir a posição da cabeça e se o paciente está bem fixado na mesa. Tudo isso é muito importante a gente observar, né? Levando em consideração, como eu disse anteriormente, né? Proporcionar o conforto ao paciente durante a cirurgia e também facilitar o trabalho de toda a equipe. E a gente encerra por aqui a unidade 1 do módulo 2.